Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Chegamos ao fim de semana, né? Aliás, já estamos finalmente do fim de semana. Espero que tenham tido um final de semana maravilhoso, de muita paz, de muita luz, de muitas alegrias. Tenham tido uma semana maravilhosa também. Que possamos todos nós, a partir desse momento, refletirmos para o que nos aguarda nessa nova semana que se inicia. Então, espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria. E que possamos todos nós desfrutarmos desse momento tão importante. Deixa eu colocar aqui a mensagem que a Joana, né, nos traz para essa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 116. Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isto aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuis uma côdea de pão para oferecer a alguém. Se não dispões de saúde para brindar aos enfermos, logra socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te, interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Que assim seja, quase uma prece, né? Meus amados, tem uma frase muito interessante, eu não consigo lembrar nunca, faz parte de mim, que diz que antes de sairmos para transformar o mundo, nós devíamos dar 10 voltas dentro de casa. Calma um pouquinho, cara. 10 voltas dentro de casa para saber o que nós podemos mudar dentro de casa. O mundo não depende de nós na forma que nós imaginamos. Óbvio que algumas pessoas nesse mundo têm a capacidade de mudar os rumos do planeta. Mas são poucos, bem poucos. Quanto a nós, eu ouço muito comumente que eu vou deixar de legado para os meus filhos, que eu vou deixar de bem, de posses para o meu filho. Filhos aqui é filho, filha, etc. Quais são vou dar aos filhos aquilo que eu não tive na minha infância. São essas tudo dentro desse pensamento em relação à família. E a gente às vezes esquece o valor maior, que é a integridade, a moral. A gente está tão preocupado com os bens materiais que nós esquecemos os bens espirituais. Esquecemos de transmitir para aqueles que nos amam a nossa disposição de melhor viver, de servir. Porque nós queremos transformar o mundo. Nós queremos criar uma vida melhor para nós, uma vida melhor para aqueles que a gente ama. Adentrar a um casamento com um cônjuge para poder prosperar cada vez mais. Prosperar não só financeiro, mas prosperar em alegrias, em satisfações. E a realidade não é assim. Óbvio que um casal, quando se consorcia, quando se junta, buscam objetivos de
evoluir. E não está errado. Tem aqui, não estou aqui criticando, mas às vezes o casal fica muito preso no ter. Eu vou ter uma vida muito boa se eu tiver uma boa casa, se eu tiver um bom emprego, se eu tiver um bom automóvel, se eu tiver bons recursos, se eu tiver uma boa saúde, e vai criando um monte de condições que na vida real não funciona. Nós vamos ficar doentes, nós vamos ter reveses, nós vamos ter empregos bons e também empregos não tão bons. Teremos um parceiro, uma parceira que um dia estará de mau humor, aborrecido, chateado com seus problemas, e nós teremos que aprender a lidar com aquilo ali para evitar conflitos e confrontos. Então é um sempre caminhar, é um sempre criar, desabrochar. E nós não somos responsáveis por ninguém. Vamos botar aqui, se ninguém tira as crianças que são de nossas responsabilidades. Um pai que já perdeu a sua capacidade de se gerenciar, nós nos tornamos responsáveis deles. Mas responsáveis por manutenção, por guiar, por dizer, mas não responsáveis pelos seus atos e suas atitudes. Nós podemos ser agravantes ou atenuantes a essas pessoas. Um exemplo. Eu posso infernizar, vou usar essa palavra para que vocês tenham todo o simbolismo. Eu posso infernizar a vida do meu cônjuge, tornando implacável, tornando submisso essa pessoa que está ao meu lado, cobrando demais, exigindo demais, esperando demais, sonhando demais, ao invés de tentar, junto à pessoa, extrair o melhor dela e o do outro. Talvez vocês possam dizer assim, mas e se não der certo? Você insiste, muda a estratégia, conversa, busca entender. Mas já fiz tudo isso e não deu certo. Então, está na hora de buscar um novo. Ou buscar entender se aquele relacionamento faliu por sua responsabilidade. Mas eu tenho um casamento longevo. Isso não quer dizer nada. Já vi muitos casamentos longos onde pessoas estavam torturadas. Onde não havia mais amor, não havia nem respeito, não havia nem consideração. Mas o casal estava casado, vivendo sob o mesmo teto, montando todas as aparências necessárias para a sociedade. Isso não quer dizer felicidade. Então, não tem como nós cairmos do mundo para mudar o mundo. Nossa sociedade está desigual, eu vou lutar pelos direitos. O não sei o que está ruim, eu vou lutar por isso. E às vezes a gente esquece de nós. Por que eu estou tão incomodado assim? O que me move é a paixão? A emoção? Ou um desejo de ver pessoas diferentes? Ou desejo de poder levar às pessoas oportunidades diferentes? Não quer dizer que você vai levar a oportunidade para a pessoa, ela vai aceitar. Ela pode dizer, eu não quero, não aceito. E sabermos entender isso.
Quais são as lutas que você se compromete? Quais são as guerras que você trava? Aonde te levam essas guerras? Ah, Dan, todo dia é uma grande luta. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, porque lá dentro a empresa é isso, os meus colegas de trabalho são aquilo. Já saímos da família, estamos no trabalho. É um momento propício para perceber se esse grupo de trabalho que você está inserido, as pessoas são assim, desse jeito, ou elas respondem desse jeito pelo seu modo de ser. É uma diferença brutal, muito grande isso. E não adianta dourar a pílula, tapar o sol com a peneira. Não é óbvio que não consegue. Nós somos responsáveis. Muitas vezes pelo que está em volta de nós. Seja como autores ou como coadjuvantes. Minha família é uma família muito complicada. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu primo, são pessoas muito complicadas. E o que eu faço com essa complicação? Eu tento atenuar, amenizar, compreender, até mesmo afastar para que essas pessoas, porque se eu já tentei atenuar, se eu tentei amenizar, não sei o que agora o que eu faço? Se afasta, deixa as pessoas viverem suas vidas. Ou então você está do outro lado, instigando e fustigando. Aí eu vou devolver o que ela está me dando. Ato de justiça, dar de volta aquilo que recebe. E disse Jesus para nós, se alguém bater a uma face, oferece a outra. Não é em sentido literal, mas um sentido filosófico. Se as pessoas te apedrejam, se as pessoas te magoam, te humilham, dê a elas a outra face. Qual é a outra face? Compreensão. Resigne-se dentro de si. Primeiro, conhecendo a si mesmo. Eu não sou assim. Ou então, eu me convenci de que não sou dessa forma que essas pessoas dizem. Falam, me atacam. Mas eu posso conversar com uma pessoa mais íntima do meu lado e indagar o que essa pessoa pensa de mim. Talvez ela me diga coisas que me deixarão balançado, estremecido. Que eu tenha tranquilidade na alma para compreender as falhas que eu tenho. Estamos num momento em que nós estamos sendo convocados, todos nós. Deus nos convoca à luta. Mas você acabou de falar que nós não devemos lutar. Há uma luta que tem que ser travada. É a luta interna contra nós mesmos, contra as nossas dificuldades, nossa forma de pensar complexa. Preto no branco. Doa a quem doer. Já ouviram isso? Eu já e muito. Ao longo dessa vida eu já ouvi muitas pessoas falando. É certo? É errado? Cada um com o seu propósito. Mas nós somos convocados por Deus, pelos grandes mentores espirituais, a darmos a outra face. Resignação. Compaixão, compreensão, tranquilidade.
Já comentei com algumas pessoas que eu tenho andado na rua. Não sei se é agora ou se já sempre foi assim, agora que eu estou percebendo. Muitas pessoas fora do ar. Literalmente falando. As pessoas andando assim, ó, olhando para o alto, olhando para frente, sem enxergar ninguém à sua frente. Pessoas se esbarrando, se trombando, reclamando o tempo inteiro. No momento que nós estamos vivendo, ou então, como eu falei para vocês, pode ser que sempre foi assim e eu agora esteja percebendo. Ok. Mas vale para todos os dois casos. Não sejamos uma dessas pessoas. Que saibamos observar, que saibamos conversar, que saibamos entender, que saibamos pedir desculpas. Às vezes, há ocorrências muito interessantes. Acho que eu comentei lá na casa uma vez. Eu estava dentro de uma sala de espera, aguardando para fazer um exame. E uma senhora com a sua filha deve ter em torno de uns 40 anos, mais ou menos. A senhora muito educada. Para vocês terem uma noção, ao entrar no elevador, a senhora falou, boa tarde, eu respondi, boa tarde, tudo bem? Essa filha olhou para mim, vocês aqui no interior ainda usam isso de ficar dando boa tarde para todo mundo. E lá na sala de espera, aquela conversa entre aquelas duas pessoas era sobre uma superficialidade, algo muito abstrato. De novo, não estou aqui fazendo juízo, estou pontuando a situação. Quantas vezes a gente se senta com um outro amigo, é óbvio que nós vamos conversar sobre amenidades, mas que amenidades são essas? É uma distração? É uma conversa? Ou nós somos pegos na contradição de estarmos atacando, machucando, ferindo as pessoas que não estão presentes ali naquele momento? Essa conversa, essas duas pessoas, é um tal ponto. A empresa estava com dificuldade de emitir a senha. Então a pessoa ia chamando. E como eu havia chegado ao elevador antes, mas na hora de entrar na sala, né, de exames, de espera, elas dei a vez, né, abri a porta, eles passaram. Aí chegou na hora de ser chamado, qual o próximo? Aí a menina já muito, não digo alterada, mas impaciente, incomodada. Não, é esse senhor aqui. Eu falei, não, senhora, pode ir à frente. Pode ir à frente. Pode ir à frente. Óbvio que eu estava com tempo disponível. Eu sei que não dá para ser sempre assim. Não é para que você não é exemplo para ser seguido. O momento, a situação. Eu olhei para aquela situação e vi, se eu for à frente, o meu atendimento é um pouco mais demorado, porque tem negócio de plano, etc. Eu percebi que aquela mulher ela estava muito insatisfeita, muito indignada. E talvez se eu estivesse ali ainda atrapalhando mais, ela poderia ainda ficar mais indignada e eu seria o alvo da sua indignação. E de novo, como eu estava tranquilo, tinha tempo, te reservei um bom tempo para fazer aquilo,
Porque quando eu vou para filas, né, seja de médico, de hospital, de consultórios, eu vou como um paciente, uma pessoa paciente, preparado para aguardar um bom tempo ali. E aquelas meninas foram atendidas, aquelas pessoas foram atendidas, depois eu fui muito tranquilamente. Ah, dama, você foi trouxa, você foi otário, ela conseguiu o que ela queria. Eu prefiro dizer que eu consegui o que eu queria. A partir daquele momento eu não estava mais incomodado. A partir daquele momento eu estava tranquilo. Tinha feito a minha parte. Se ela gostasse ou não gostasse, me reclamasse ou não era mais o meu problema. O meu problema eu havia resolvido ali. Então, pequenos sacrifícios talvez ajudem a pessoa que está próxima. O texto fala isso. Eu não tenho como alimentar o povo, não tenho dinheiro, não tenho isso. Mas dê um bom dia, uma boa tarde, dê um copo d'água. Ser cordial, ser gentil. Ah, mas queria mudar a minha vida porque me sinto assim, me sinto... Perdoe-se primeiro por ter chegado até ali. E comece a trabalhar consigo mesmo. Quais são as opções para sair daquela situação? Como eu falei lá no início, um casamento, uma relação, um filho, um pai, uma mãe. Dificuldades sempre existirão. Mas como nós lidamos com ela? Como nós evitamos que essa situação piore? Como nós podemos modificar a nossa atitude para que essa situação ela talvez não se resolva, mas possa ser amenizada ali naquele momento. Como eu também já falei agora anteriormente, até que sair da frente dessa pessoa, desse grupo, dessa situação, melhora. Que talvez eu seja o ponto de incômodo dessas pessoas. Como eu falei, a menina estava incomodada. Não talvez comigo, mas com a organização, mas eu sabia que o tempo ali na frente demora, ela ia ficar mais indignada e ia sobrar para mim. Como não me custava absolutamente nada. Aliás, me rendeu essa oportunidade de conversar com vocês. Não serviu? Olha só, temos o que conversar. Não é gabar, é aproveitar. É valorizar esses momentos em que a gente pode tomar uma decisão que modifica todos os parâmetros. Não nos tornemos aquelas pessoas que, como Dom Quixote, ficam lutando contra moinhos de vento. Semana passada eu li um pensador, eu não consigo lembrar o nome dele. Ele diz assim: na minha vida tiveram muitas desgraças e muitas delas nem ocorreram. O que isso significa? Que nós nos precipitamos. Nós ficamos pensando, no sofrendo por tudo que ainda vai acontecer. É lógico, nós temos que ter organização, sabemos o que vai acontecer, nos ajudarmos e seguimos em frente. Mas, amanhã o dia ruim, esse emprego que eu não aguento mais, meu Deus, você já chega no amanhã cansado, desgastado.
Então, que essa reflexão ela sirva para todos nós como um ponto de partida. Que nós não sejamos os grandes revolucionários, mas que nós sejamos o ponto de conversão. Vamos dirimir os problemas, vamos evitar criar problemas maiores. Vamos lutar pela paz, pela tranquilidade, vamos enfrentar, se há de ter uma batalha, que seja a batalha contra nós mesmos, contra a nossa parte interna. E que Jesus possa iluminar essa semana maravilhosa que se inicia. Que possam esses grandes amigos espirituais pousar a mão sobre cada um, orientando, permitindo que esses conselhos espirituais cheguem, que possamos pacificar o coração e pacificar nossas almas. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus por esse momento. Jesus, divino amigo, dá-me o poder de compreender, Senhor, as situações em que nós estamos envolvidos. Dá-me a fortaleza de reconhecer os meus erros. Permita, Senhor, que diante dos cenários da vida, onde somos como um pequeno barco no meio de uma tempestade no oceano, que possamos ser guiados pelos lugares mais seguros, Senhor. Que a vossa mão possa nos conduzir, Senhor, nos dando até de vez em quando, Senhor, um novo rumo. Que essa semana, Mestre, seja uma semana de muita paz, de muito amor, de muita luz, de muita alegria para todos nós. A alegria de aprender as dificuldades, a alegria de compreender que o nosso próximo não nos manipula e não nos mantém. A alegria de saber calar, silenciar diante das iniquidades cometidas a nós. Que nós possamos lutar pelos outros, mas sabendo que o limite desse outro, até onde? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela sua ajuda, pela sua paz, pela sua luz. Abençoa a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.